Então, a segunda habilidade que a gente vai ver hoje e que é, na minha perspectiva, importantíssimo desenvolver é foco e concentração. Porque foco, é importante ter um foco definido conscientemente, tá? Porque tudo que onde você coloca o seu foco, onde você coloca o foco da sua mente, influencia todo o seu processo de pensamento, toda a maneira como você vai se sentir. Então, definir o foco conscientemente e ter a capacidade de sustentar o foco, que se chama concentração. Sabe essa coisa que geralmente a gente não tem? A mente vai para cá, para lá, a gente quer pensar numa coisa, a gente quer manter o pensamento numa coisa e o pensamento escapa, porque a gente não tem concentração. Então são duas coisas que, a meu ver, precisam estar vindo interligadas. O foco consciente, definir aonde vou colocar o foco, e a capacidade de sustentar o foco ali. Então, é muito importante que a gente desenvolva o que eu chamo de domínio sobre o foco. Porque às vezes a gente quer tirar o pensamento de uma coisa. A gente está pensando, a mente vai para aquele foco que não interessa, que está nos fazendo mal pensar naquele pensamento. E a gente não tem força de tirar o pensamento daquilo, de deslocar o foco para outro foco. Então é muito importante esse desenvolvimento, esse domínio sobre o foco e sobre a concentração, ou seja, sustentar o pensamento num foco ou retirar o pensamento daquele foco que muitas vezes não interessa, né? E quando a gente não tem a gente não treina, porque isso não é fácil adquirir, é muito difícil adquirir, porque é contra todo o processo natural da nossa mente, que é de estar para lá, para cá, do passado para o futuro, pulando direto o presente. Então, é contra a tendência natural da mente, é um treino realmente. Mas quando a gente não treina isso, a gente fica então com uma mente cada vez mais dispersa, cada vez mais indisciplinada, né? E aí o que acontece é que muitas vezes, em vez da gente administrar ou comandar ou liderar nossos pensamentos, são nossos pensamentos que nos comandam, eles que nos lideram, né? Então, quando a gente não desenvolve esse treino, o que acontece é que a nossa mente vai ficar a tendência viajando, né, do passado para o futuro, do passado para o futuro, e pulando, porque a mente tem uma habilidade enorme de pular o momento presente, né? E o momento presente, né, é quando a nossa mente está totalmente focada aqui. Uma das coisas mais difíceis da gente conseguir e sustentar. Por isso que eu falei da concentração, que é essa capacidade de sustentar o foco naquele foco escolhido, naquele foco definido. E o momento presente é onde a vida está acontecendo. A vida não está acontecendo mais no passado, né? E a vida também ainda não está acontecendo no futuro. E se a gente quer que algum futuro realmente aconteça, ele começa a ter tecido, né? Ele vai sendo tecido em cada hoje. Ele vai tendo tecido em cada dia do momento presente. Então, o momento presente é onde a vida está acontecendo. Então, quando a gente consegue colocar nossa mente totalmente no momento presente, é onde a gente fica com a força total da nossa energia. Todo o nosso foco energético fica voltado numa única direção. Fora disso, a nossa mente fica dispersa. Então, metade da nossa energia está aqui, outra metade está lá, e a mente viaja. Então, daí a importância de desenvolver foco e concentração, tá? E o Thich Nhat Hanh, que foi esse grande mestre budista vietnamita, que faleceu recentemente, e que já falei dele aqui porque ele nos ensinou, ele foi um dos mestres que mais ensinou o foco na respiração, né? A meditação caminhando, a meditação acontecendo
não só formalmente sentada, mas acontecendo enquanto você faz qualquer atividade. Ou seja, trazer a mente totalmente para aquilo que você está fazendo. Seja lavando roupa, seja cozinhando, ou seja escrevendo um trabalho importantíssimo, né? Então, Thich Nhat Hanh diz, permanecer no momento presente requer concentração. As preocupações e as ansiedades acerca do futuro sempre vão estar ali, prontas para nos levar para longe. Gente, e a gente sabe que é isso mesmo, né? O tempo todo, por isso que esse desenvolvimento de concentração é fundamental, porque essas preocupações elas estão ali subliminares o tempo todo da mente. E elas te levam para diferentes lugares, diferentes memórias, diferentes preocupações, diferentes ressentimentos. Então, ele diz também que a concentração é sempre a concentração em algo, mas a gente pode estar concentrado em algo que não interessa, né? Então, por isso, a importância do domínio da capacidade de foco e concentração, para você retirar a mente de que quando ela está concentrada em algo que não interessa, para levar para um foco que seja muito mais produtivo para você, para o que você quer, para você e para a sua vida. Então, o que ele diz? Ele diz que se você focar na respiração, que é um dos grandes treinos para o foco, nós vamos falar isso hoje ainda, de uma forma descontraída, você está cultivando uma grande força interior. Então vamos entender isso. Por que descontraída? Você fala, ai, senti minha respiração. Não, já não funcionou. Suavemente. Traz a mente para a respiração, né? E a mente escapa, você gentilmente traz ela de volta. Aí ela escapa e você gentilmente traz. É uma forma descontraída. Senão você coloca tensão, né, no processo de treinamento. E aí ele diz, você vai estar cultivando uma grande força interior. Veja, porque você ter essa capacidade de domínio sobre o foco e sobre a sua concentração te dá grande poder interior. Porque quando você não tem, a sua mente divaga, né, e todo o processo da sua mente comanda você. E muitas vezes define a sua vida. Então, essa habilidade de retirar a mente em pensamentos que não interessam, em focos que são absolutamente desnecessários, onde você vai gastar a sua energia, vai gastar o seu tempo, né, e indo muitas vezes na direção contrária do que você quer para a sua vida. Então, você desenvolver isso, como ele diz, você está cultivando uma grande força interior, né? Então, isso é um grande poder, de poder dominar, ter o domínio, o poder sobre o foco e a concentração da sua mente. E aí, só com isso que a gente pode realmente administrar a mente, né? Movendo, tendo essa capacidade de mover os pensamentos. E aí sim, a sua consciência, a consciência que você tem sobre os pensamentos, que faz você perceber o que você está pensando, né? Como nós já falamos no nosso primeiro encontro, que a mente tem esse poder, essa grande habilidade de metaconsciência, ou seja, você pode observar o que está se passando dentro da sua mente, como se fosse um cinema. Você olha na tela da sua mente aquilo que está observando, que está se passando. E aí sim, né, graças a isso, que você pode então selecionar seu pensamento. Esse pensamento não interessa, eu não vou pensar mais nisso, vou mudar o foco. Qual é o tipo de pensamento que me leva para onde eu quero estar, para quem eu quero ser, para o que eu quero alcançar. Senão, acontece essa coisa que a gente conhece perfeitamente bem, né? Que a nossa mente joga a gente de um lado para o outro, de um pensamento para o outro, de uma ideia para outra, né? De uma interpretação para outra, né? Porque a gente não tem essa capacidade. E muitas vezes o que acontece é que a nossa mente é muito engraçada, porque é como se ela tivesse uma cola. Muitas vezes ela se agarra num pensamento, numa memória,
E aí ela fica agarrada ali, fazendo aquilo que a gente chama de uma ruminação. Ela fica ruminando e você fica pensando naquilo, repetindo aquilo. E aquilo é incrível, porque aquilo a gente sabe que está fazendo mal, a gente tem pelo menos uma leve consciência de que a gente não está indo na boa direção, mas a gente não consegue interromper esse processo de ruminar. Joyce falou, nossa, mente. Já uma falou isso aí, que mente, né? Ela mente, porque na verdade ela percebe equivocadamente e ela, né, tá ligada. É interessante que a gente tem certos prazeres tóxicos, vamos falar assim, certos prazeres tóxicos. É por isso que é muito importante a gente ampliar a consciência para a gente ir detectando esses prazeres tóxicos. Aquele pensamento tá te triturando e você tá ali. E aí acontece uma coisa que os neurocientistas chamam, nosso cérebro entra no que eles chamam de modo narrativa. Você fica falando, e o fulano falou, e aí aconteceu isso, e ele me disse de novo, e eu falei, e a gente repete aquilo, né? A gente fica narrando aquele acontecimento. Uma falou sabotando, e não, eu li sabotando, mas eu pensei saboreando. Toxicamente, a gente fica saboreando, né, incrivelmente, certos pensamentos tóxicos. E aí que entra, quando a gente não tem esse treino, você não consegue deslocar a mente dali. A mente fica agarrada ali, né? Até que a gente vai realmente se intoxicando. E eu acho que a palavra intoxicar é perfeita, porque a gente intoxica a nossa fisiologia, porque toda a nossa química, né, começa a ficar, como eu falei no nosso primeiro encontro, no episódio 1, né, que a nossa química, de toda a nossa fisiologia, fica de acordo com o que a gente está pensando. Então, de acordo com o nosso pensamento tóxico, a nossa química também fica intoxicada. Então, voltando ao Tinahan, ele falou que a gente precisa... Não, uma coisa que eu queria falar antes do Tinahan, que é graças a esse treino, claro, gente, é treino. Eu não imagino que algum de nós vai ficar no completo domínio do foco da concentração 24 horas por dia. Mas se a gente conseguir, aos poucos, se dar conta, estou indo no caminho que eu já conheço, que vai levar para aquilo que não dá certo. E a gente começa a fazer um esforço, cada vez esse processo de retirada da mente, do foco que não está bom, fica cada vez com mais habilidade. E é graças a isso que a gente consegue largar aquilo que não serve mais. Já falamos aqui também, né? Na nossa último encontro, acho que foi no último encontro. Oi, gente, deu uma falha aí, mas graças a Deus continuamos. Olha, nós falamos, acho que não sei se no primeiro ou no segundo, como é que é importante a gente largar aquilo que não serve mais. E o que não serve mais? Pensamentos tóxicos, memórias que não interessam, focos desnecessários, né? Planos equivocados, enfim, a gente tem uma série de coisas que é importante a gente largar. E quando a gente não treina isso, é muito difícil largar. É muito difícil porque a mente, ela tá, tudo isso que a gente quer largar se mantém graças a um hábito de pensar e sentir de uma determinada maneira que já está automatizada. Vou repetir. Tudo aquilo que a gente precisa largar para seguir fluindo na direção da vida que a gente quer, se mantém graças a uma maneira de pensar e de sentir que já está automatizada. Então, a gente repete e a gente repete. Então, por isso que é importante ter esse esforço de tirar a mente daquilo. Então, o que significa, uma expressão que eu sempre uso aqui, operar sobre o pensamento. O que seria operar sobre o pensamento? Como é esse processo? É tomar consciência, perceber o pensamento. Mas se a gente não treina, observar nosso pensamento, você não vai perceber nada, porque ele vai, no automático.
Então, perceber o pensamento, observar com distanciamento, usando essa capacidade de metaconsciência da mente. Observar distanciado. Porque essa parte sua que está observando o pensamento, ela não está dominada pelo pensamento. É o observador da sua mente. Então, observar o pensamento para então decidir sobre ele. Então, perceber o pensamento, né? Observar o pensamento, né? Distanciar do pensamento, observar com distanciamento. E aí decidir sobre ele. Esse pensamento interessa, esse pensamento não interessa, esse pensamento me faz mal, esse pensamento me intoxica, esse pensamento não me resolve, esse pensamento não me leva, não me faz obter o que eu quero. Então aí sim eu posso então decidir sobre esse pensamento. E voltando ao Tinahan, ele disse, a concentração é sempre a concentração em algo. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem que ser praticado. Não pode ficar só na teoria, senão não vai funcionar, não vai valer de nada. E de uma modo geral, a gente treina fora da situação de desafio, né? Todos os atletas, eles não treinam na hora que eles vão para o campo, eles treinam fora, porque na hora que eles for para o campo, eles têm que aplicar aquilo que eles treinaram. E com a gente, tudo isso que a gente está falando é a mesma coisa. A gente tem que treinar fora da situação de pressão. Porque na situação de pressão, vai ser muito difícil se a gente não tiver treinado nada. Não vai conseguir colocar em prática. Então, a gente tem que focar em alguma coisa para que a gente possa treinar. E o Tinahan, então, sugere treinar na respiração. Aliás, ele é um mestre que fala o tempo todo da respiração. Então, treinar na respiração, como ele fala, de uma forma descontraída, para você cultivar essa grande força interior. E o que a gente está fazendo com isso? Na verdade, a gente está modelando a nossa mente. A gente está modelando o nosso cérebro, né, que tem plasticidade, né? A gente está trabalhando sobre os caminhos neurais, a gente está formatando novos caminhos neurais. Então, a gente está modelando o nosso cérebro e modelando a nossa mente. Mas, no início, esses caminhos neurais são muito frágeis, né? Eles são muito frágeis. Então, a gente precisa que a gente repita, que a gente repita para eles se fortalecerem, né? E aí, eles, pouco a pouco, vão ganhando força. Então, como treinar foco e concentração? Então, vamos falar aqui no treino de foco e concentração usando a respiração, tá? E por que a respiração? Porque a respiração, ela flui no momento presente. Não tem respiração de ontem, não tem respiração de amanhã, do futuro, não tem nada. A respiração, ela flui nos instantes. Então, quando você traz o foco da mente para a sua respiração, você sente, simplesmente, como ele falou, descontraidamente, simplesmente sente no seu corpo o movimento da inspiração, sente no seu corpo o movimento da expiração. E a mente, você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, talvez por 20, 30 segundos, sem a sua mente voar. Ela vai escapar, porque esse é o que ela está acostumada. Quando você vê que escapou, você traz de volta. Escapou, você traz de volta. Escapou, você traz de volta, né? E não pense que se escapar 50 vezes não funcionou. Sim, funcionou. Porque se você se deu conta que escapou, é porque você estava consciente. E nós estamos desenvolvendo consciência. Então, o importante é que você tome consciência do que está acontecendo em você. E aí você usa a sua escolha e traz de volta. Então, você está exercendo poder. É como você está trabalhando um músculo. Faz de novo o movimento. Repete o movimento. Repete o movimento. E outra coisa que você pode treinar foco e concentração é colocando o foco da mente nas sensações do corpo. Porque o corpo é totalmente estável. Você também não tem um corpo de ontem, nem tem um corpo de amanhã. O corpo está no aqui e agora. A respiração, ela flui na sucessão de instantes. E o corpo está estável. Então, você traz para as sensações do corpo, vê aonde que está incomodando, sente aonde seu corpo está em contato
onde que ele está, a superfície onde ele está fazendo contato, sente as pressões no corpo, sente a sensação da temperatura em relação ao seu corpo, traz todo o foco, percorre essas sensações do corpo com o foco da sua mente. E aí também você vai para longe. Você vai para longe, você traz de volta. Você vai para longe, você traz de volta. Deixa eu ver o que a Jaque falou. Agora, o grande problema é quando o pensamento ocorre. Quase instantaneamente surge o sentimento e é difícil controlar os pensamentos recorrentes. É difícil controlar. Isso que a gente está falando aqui, Jaque, é difícil para todos nós. Para mim também é difícil, né? É treino, né? Mas olha só, quando a gente vai para a academia pela primeira vez, é horrível, né? O negócio é difícil, tem que fazer um esforço enorme. Aqui também, tem que fazer um esforço. E eu acho que a gente só vai fazer esforço se tiver claro para a gente qual o benefício que isso vai trazer na nossa vida. Porque vão surgir, sim, Jaque, isso acontece com você e acontece comigo também. Não pense que não acontece. Vão surgir emoções e sentimentos simultaneamente enquanto você está tentando focar na sua respiração. Mas o que você vai tentar fazer nesse momento? Reconhece a emoção, reconhece o sentimento, fala, como o Tinahan fala, olá minha amiga, você está aqui, mas tudo bem, fica quieto, já te reconheci, tá? Você reconhece, mas volta para a respiração. E essa emoção não vai desaparecer, ela vai estar ali, mas ela vai estar ali, ela pode estar ali como pano de fundo, porque com a sua vontade consciente você traz para a respiração. E ela vai estar ali, você traz para a respiração. E ela vai estar ali, você traz para a respiração. E o que vai acontecer é que talvez ela não suma, mas ela não vai te dominar, tá? Ela não vai te dominar. E você pode depois, então, pensar por que essa emoção apareceu, o que você vai fazer com ela, o que é o mais indicado para fazer, enfim, o que você escolhe fazer com ela. Então, o que a gente está falando aqui, meus amigos, que não é fácil, é treino. Porque imagina, a nossa mente é uma coisa poderosíssima. Como é que a gente vai querer adquirir um treino, um domínio sobre o que se passa na nossa mente assim, pá, fácil? Não, é difícil, tá? Mas a cada vez que você faz, você se torna um pouco mais habilidoso. Esse é o nosso objetivo. Por isso o H de chá, habilidades. Deixa eu ver o que a Rose falou. Essa semana eu consegui fazer um pensamento e foi muito bom. Ótimo, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui é como ir adquirindo habilidades para ter uma ampliação da consciência, para que a gente possa lidar com a vida de uma forma melhor. Que a gente possa lidar com o que se passa dentro de nós, que muitas vezes é muito impactante, de uma forma melhor. Então, vamos ver se está claro isso, gente. Assim, uma coisa que é importante que a gente tente evitar, que no meio desse treino vão vir pensamentos, e os pensamentos eles tendem a ficar encadeados. Um pensamento encadeia no outro, encadeia no outro, encadeia no outro, e no final você já fica presa nessa cadeia. Então, tenta interromper. Volta para a respiração. Volta para foco na sensação do corpo. Mas sempre volta. E esse voltar é justamente o que é o treino. Então, veja bem, a gente pode pedir auxílios a algumas tecnologias. Tem uns aplicativos que baixam assim uns sons de sino. Eu não me lembro o nome do aplicativo, mas você entra na internet, tá? E você pode deixar aquilo. O Tinahan fala que os sinos, aliás, eu adoro sinos. Eu acho que eu tenho uma relação de outra vida com o sino. E ele fala isso, que o sino é uma coisa para você usar, o som do sino, porque ele te traz para o agora. Ele te traz para o agora. Você pode usar algum aplicativo de sino e deixar, você regula que o sino toque de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos, para que ele, aqui tem um sinozinho, para que ele te lembre
para você voltar para o momento presente. Ele te lembre para você observar o que está se passando na sua mente. Ele te lembre para você selecionar. Ou seja, você tem essa capacidade. A gente tem que treinar, mas a gente tem essa capacidade de metaconsciência, através da qual a gente pode treinar, escolher o que se passa na nossa mente. Minha gente querida, isso é o que eu queria falar hoje para vocês. E eu quero deixar aqui um dever de casa. O dever de casa é que cada um de vocês treine. Se for extremamente difícil, treina 2 minutos, se não 3, se não 5, maravilhosamente 10 minutos diariamente. Simplesmente fecha os olhos e traz o foco da sua mente para o movimento da sua respiração ou para as sensações do seu corpo. E usa isso como um treino preciosíssimo, E você não vai sentir o efeito disso na primeira vez, primeira semana, segunda semana, mas eu te garanto que se você fizer isso durante 3 meses, você vai sentir uma diferença no processo da sua mente, na sua capacidade de lidar com seus pensamentos. Isso é comprovado cientificamente pelos neurocientistas. Eles fizeram esse treinamento e realmente algo se passa. Claro que se depois você não tem continuidade depois, nenhuma, todo o automatismo que já estava lá, ele toma conta de novo. É como um terreno que você limpa e depois vem de novo a erva daninha. Então esse é o processo que eu quero sugerir como dever de casa. E as seguintes perguntas: o que eu aprendi com o chá de consciência, com chá com consciência hoje? O que eu aprendi com o chá com consciência hoje? Como é que eu posso utilizar isso na minha vida? E qual é a diferença que essa prática faria na minha vida? Qual a diferença que ela faria na minha vida? E aquela outra perguntinha mágica: como me lembrar desse aprendizado no dia a dia? Como me lembrar desse aprendizado no dia a dia? Como é que eu posso fazer para me lembrar? Vou botar umas frases, vou escrever em algum lugar. Como é que eu vou lembrar? Vou botar esse aplicativo tocando 3 vezes ao dia, porque quando ele tocar, eu lembro, tá? Então, é isso, minha gente. E eu quero falar para vocês que na próxima segunda-feira a gente vai ter o 4º episódio do Chá com Consciência e nós vamos falar sobre a habilidade de discernimento. Habilidade de discernimento, que é muito importante. Como discernir alho de galho? Como discernir, né? Imaginação do real, tá? Tudo isso que a gente falou até agora é fundamental para a habilidade de discernimento, mas vamos aprofundar um pouquinho nisso.